como eu estava falando, dando bom dia a todos e agradecendo a professora Alexandra Lima da Silva por estar conosco nessa manhã, né? O texto foi enviado para todos os alunos e, então, a gente, sem mais delongas, né? Como eu vou só falar e apresentar as titulações da professora Alexandra, eu já falei do nosso vínculo com ela. A professora Alexandra, ela é graduada em História pela Universidade Federal Fluminense, onde também fez o mestrado em História, História Social, e o doutorado em Educação pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro. A professora Alexandra também foi professora visitante com bolsa do CNPq ou é da CAPES? Eu nunca lembro se é CAPES ou CNPq. Da CAPES, nos Estados Unidos, no ano de 2019. Também, e é professora do Programa de Pós-Graduação em Educação da UERJ, e é bolsista do programa Jovens Cientistas. Eu sou jovem, ao contrário do que você acabou de dizer. Jovens Cientistas do nosso estado, da UERJ, também bolsista Pró-Ciência da UERJ. Né? Então, é uma autoridade no assunto aí, sobre a questão da escolarização dos escravos, tem vasta pesquisa ali no final do século XIX, início do século XX. Então, passo a palavra aí para a Alexandra, e mais uma vez, Alexandra, muito obrigado por estar conosco aqui. Essa turma é maravilhosa, nós somos grandes, somos muitos alunos, e assim, o debate tem sido rico. Na última aula que a gente tratou da questão, como eu falei, da reforma pombalina e a questão do iluminismo na reforma pombalina, foi bastante interessante, e tenho certeza que a sua fala também trará boas reflexões nesse momento de formação aí, que é tão importante nesse início de mestrado, né, que está todo mundo com aquele gás, com muita vontade de ler, estudar, descobrindo aí os caminhos da pesquisa. Então, tenho certeza que sua fala fomentará boas reflexões, e também é um exemplo de pesquisa que, além de ser uma pesquisa de base, é uma pesquisa também que fomenta muitas reflexões sobre diversas questões que nós vivemos nos dias de hoje, né? Questões políticas, né? Ou esse momento que nós vivemos em relação à educação no Brasil. Então, Alexandre, muito obrigado, e a palavra é sua. Sim, agora eu vou tirar o fone, senão eu fico eu mesma me ouvindo. Então, eu vou colocar aqui para compartilhar. Engraçado. Ah, tá, tem que escolher a janela. Vocês vão precisar avisar se está indo, tá, gente? Se está aparecendo para vocês. Deixa eu colocar aqui. Está aparecendo para vocês? Hein? Ainda não, olha. Ainda não. Não tá? Então, acho que eu fiz errado. Eu vou fazer de novo. Já está. Já? Tá aparecendo já. Está aparecendo, sim? O que está aparecendo? Só a apresentação da tela. Não, mas não tem nada escrito? Não. Não, no slide então ainda tá. não. Então não tá. Então eu fiz errado. Aqui. Toda vez eu tenho esse mesmo, mas não sei porque eu mesma coloquei errado dessa vez. Vamos ver se vai agora. E aí, foi? Foi. Agora foi, né? Eu tinha escolhido o caminho errado, mas tudo bem. Então, primeiramente, bom dia, né? Mais uma vez, também agradecer ao Ednardo pela oportunidade de poder compartilhar, né, minhas pesquisas. Eu fico muito feliz de ver a sala tão cheia, né? Uma turma de mestrado, que normalmente são turmas pequenas, e fico muito feliz de poder compartilhar com vocês essa apresentação, que, na verdade, vocês estão tendo aí quase um spoiler, né? Porque o que eu vou apresentar hoje, inclusive, vocês estão vendo aqui uma prévia da capa do livro que eu vou publicar pela editora Mauad, que deve sair agora em maio ou junho, né? Então, a capa vai ser um pouco essa árvore que vocês estão vendo aí, e é claro que eu não vou entregar a capa, mas é um pouco por aí. E eu vou apresentar um pouco algumas questões que eu vou tratar nesse livro,
né, que se chama Jardim Secreto. E essa apresentação que eu vou fazer para vocês hoje aqui, ela também é fruto do período em que eu pesquisei nos Estados Unidos, né, antes da pandemia, em 2019. Eu pude pesquisar, né, nos Estados Unidos durante um ano com a bolsa de pós-doutorado da CAPES, na época em que nós ainda podíamos sair do país, né, porque agora acho que está bem difícil. E então eu acho que é importante eu divulgar e compartilhar com vocês essa pesquisa, considerando que tem, né, teve investimento da CAPES, da FAPERJ, então eu acho importante divulgar e fico muito feliz que tem uma audiência tão grande, né, uma sala tão cheia. Então é isso, assim, Ednardo, o texto que você passou é parte do que eu vou apresentar, mas o que eu vou apresentar hoje acaba saindo um pouco também do texto, que eu acho que é ótimo para vocês, porque vocês já leram o texto, e aí a apresentação amplia um pouco mais o olhar, né? E aí eu deixo aqui também o convite para quando sair o livro, vocês, né, né, procurarem, né, ler o livro. Vou dar algum exemplar para o Ednardo levar aí para a biblioteca, né, Ednardo? Para a biblioteca da universidade, que é importante a gente fazer o livro circular, né? Então, a apresentação, né, eu pensei o seguinte título: O Segredo das Letras, Escravidão, Educação e Liberdade na Diáspora Negra, né? Eu poderia também colocar diáspora africana, mas eu preferi colocar diáspora negra exatamente para a gente pensar também o caso do Brasil, né, especificamente. Mas a apresentação hoje ela é um pouco mais global, né? Então não vou me limitar só ao Brasil. Então, uma das questões, né, que motivam essa minha pesquisa é: um escravizado podia ensinar? Muito também a partir, né, de algumas pistas que eu encontrei nas fontes. Uma delas é essa imagem que vocês estão vendo aqui, que foi publicada, né, uma charge publicada na Semana Ilustrada de 1872 e que trazia um pouco essa ironia, né, e a ideia de que o letramento de um escravizado poderia ser perigoso. No caso, vocês estão vendo aí que o escravizado está lendo a carta junto com a senhora, né? Então, ele vai saber também os segredos da sua senhora. Então, quando eu coloco a palavra segredos no título, o segredo das letras, também essa questão, né? O escravizado que aprende a ler, ele também vai ter acesso ao segredo, aos segredos e até mesmo à intimidade dos seus senhores, das suas senhoras. Então, tem toda uma ambiguidade aí nessa questão do segredo. E muitos mantêm esse conhecimento em segredo, muitos não vão revelar que sabem. Então, tem aí toda uma ambiguidade, né, nessa ideia de segredo. Então, eu começo também o meu livro, né, que ainda vai sair agora em maio, junho, com esse fragmento que eu trouxe aqui para vocês, né, que é um relatório, né, de presidente da província, aí a gente depois poderia clicar aqui, é um documento digitalizado, então depois eu até posso passar o link. Em uma das fazendas do comendador Joaquim José de Souza Breves, esse comendador ele é bastante conhecido na historiografia, tem até uma tese sobre a fazenda desse senhor. Foi por ele estabelecida uma escola, na qual ensina-se a ler, escrever, contar, as 4 operações e doutrina. É regido por um escravo do comendador e frequentada por 30 alunos, termo médio, de ambos os sexos, ingênuos, libertos, poucos escravos e alguns livres. Esse relatório de presidente da província é de 1879. E vocês estão vendo aí que, além de ter um cativo à frente dessa escola, havia também escravizados frequentando, né? E de ambos os sexos, ou seja, meninos e meninas frequentavam aí essa escola liderada por esse escravo. Não falo o nome desse sujeito, desse escravizado, e nem como que ele aprendeu, né? Como que ele aprendeu a ler, onde, essas questões são importantes. E eu gostaria muito de saber o nome dele, mas eu não consegui achar. Então, fragmentos como esse que eu li para vocês ajudam a compor aí um quebra-cabeças bastante complexo. Então, esse fragmento que vocês acompanharam aqui, a respeito da existência de uma escola na fazenda do comendador Joaquim de Souza Breves, contradiz muitas das premissas que defendem a total ausência de escravizados e mesmo libertos nos bancos escolares no Brasil escravista. Então, há muito essa discussão, né, se eles podiam ou não frequentar,
por conta das leis proibitivas. Datado de 1879, né, o documento que vocês acompanharam aqui, 10 anos antes, né, da abolição da escravidão do Brasil e 8 anos após a lei do ventre livre, o relatório do presidente da província do Rio de Janeiro evidencia a existência de escola regida por escravizado e que permitia, né, a instrução de meninas, meninos libertos e cativos. E aí, por meio do mapeamento de fontes de diferentes tipologias, tais como esse relatório que vocês viram aqui, adiciono mais uma peça nesse complexo quebra-cabeças, que é decifrar os significados da educação e da instrução de pessoas escravizadas e libertas aí no século XIX. E aí eu coloco o século XIX porque nessa apresentação aqui eu não vou me limitar ao Rio de Janeiro e nem ao Brasil, eu vou pensar um pouco a diáspora. Então, apesar, né, do foco da minha pesquisa ser realmente Rio de Janeiro, especialmente a cidade do Rio de Janeiro, não tanto a província, né, eu penso um pouco conversas com a província, mas o foco maior é a cidade, né? A província aí eu fico dialogando, com destaque principalmente para a corte, né, que é a cidade, né, do Rio, a corte imperial naquela época. Procuro considerar outras localidades e temporalidades no sentido de tentar acompanhar as mudanças e permanências nesse processo, né, pensando aí século XIX. Então, quais os significados da instrução de escravizadas e escravizados, como e onde tais sujeitos se educavam, né, e se instruíam, quem os instruía, o que eles liam, para quê, o que escreviam, para quê, para quem, né? Seria o desejo de instruir-se um sonho de liberdade? E quem poderia controlar o desejo de saber, né? Porque essa é uma outra discussão, assim, porque quando eu apresento, inclusive, essas questões, muitas pessoas dizem, não, mas eles não podiam estudar, não podiam frequentar a escola. Mas como controlar esse desejo, essa vontade de saber, né, nesses sujeitos? Isso é algo que é bastante complexo também, né? Não é uma coisa que a gente consiga mensurar. As escravizadas e os escravizados eram seres humanos complexos, dotados de inteligência, desejos, saberes e habilidades diversas. E nas condições mais adversas e em sofrimento extremo, eles aprendiam. A capacidade de aprender línguas, instrumentos musicais, né, e dominar os códigos da palavra escrita foi muitas vezes utilizada para a conquista de melhores condições de vida e da própria liberdade. A inteligência e a capacidade de aprendizagem das pessoas escravizadas, ela ameaçava, né, o poder senhorial. Nesse sentido, possivelmente, muitas pessoas escravizadas aprendiam em segredo, por conta própria, ou até mesmo para ter alguma vantagem numa sociedade com altas taxas de analfabetismo. Então, essa é uma outra questão importante. Eu não nego, e aí pensando principalmente no Brasil, que as taxas de analfabetismo fossem altas. Isso aí, né, já é bastante estudado. E exatamente por isso que havia, inclusive, muitos senhores iletrados que aprender a ler e escrever poderia ser uma vantagem para um cativo. Saber ler e escrever pode ter sido também um refúgio, né, para as dores e as privações de uma vida sem liberdade. Acredito que para muitas cativas e cativos as letras foram um jardim secreto, um sopro de liberdade, afinal, mesmo que eles permanecessem na escravidão, mesmo que muitos não conseguissem comprar alforria, ou, enfim, conquistar a liberdade legalmente, mas a escrita e a leitura poderiam ser aí um alento, né, um refúgio para essas pessoas. E esse é um aspecto invisibilizado em muitas, né, grande parte da historiografia, né, a questão da instrução e da educação. E aí eu procuro conectar aqui diferentes momentos e localidades, mas sempre pensando aí o 19, né, a partir do diálogo com outras pesquisadoras e pesquisadores, né, que também enfrentaram esse desafio de analisar a existência de sujeitos invisíveis na produção acadêmica, né, que são esses escravizados aí, essas escravizadas letrados e instruídos. Aqui está uma parte em inglês, mas eu a gente não vai ver essa parte em inglês, não. Então, leituras sobre educação e diáspora africana nas Américas, que é pensando um pouco esse conceito de diáspora, né? A introdução de pessoas do continente africano ao Novo Mundo, através de uma dolorosa viagem pelo Atlântico, aspas, é o nascimento não somente da moderna diáspora africana, como também da própria modernidade, fecha aspas, de acordo com Gomes, né?
A diáspora, ou dispersão de africanos para as Américas, foi bastante intensificada pelo tráfico de escravizados entre os séculos XVI e XIX. Ao todo, foram trazidos aproximadamente 12 milhões de africanos para as Américas, dos quais em torno de 40 tiveram como destino o Brasil. Né? E aí, o que hoje nós identificamos como Brasil, mas que durante, né, nos séculos XVI e início do XIX era entendido como América Portuguesa, recebeu o maior número de africanos, né, na diáspora, e foi o último país também das Américas a abolir o trabalho escravo. Estima-se que mais de 4,8 milhões de africanas e africanos foram trazidos para o Brasil, com as primeiras levas chegando em 1550 e as últimas na década de 1860, né? Já que existiam registros de envio ilegal de africanos entre 1858 e 1862, de acordo com a Lilia Moritz e com o Flávio Gomes. Eu trouxe aqui uma ilustração, né, uma animação que acho que concretiza o que foi a diáspora, que concretiza esse conceito. Essa imagem eu obtive numa exposição no museu, que fica em Chicago, e eu achei interessante trazer aqui essa ilustração da diáspora. Então, vou iniciar aqui a reprodução. Então, prestem atenção nas bolinhas pretas, que é o movimento, né, de dispersão, né, forçada, claro. E aí vocês estão vendo a cronologia, né, o ano. Eu comecei em 1700, mas começava lá em 1500, é porque não deu para gravar, fazer um vídeo grande. Então, vocês estão vendo aí, né, que vai saindo, né, da costa africana, tanto para a América Central e do Norte, e vai chegar um ponto em que vai ficar só no Brasil, assim, um número alto no Brasil. Essa que é a ideia dessa ilustração. Então, começa a ficar bastante pequena, né, a entrada na América do Norte e na América Central, e no Brasil, a partir de 1830, continua bastante intensa. Então, eu trouxe essa ilustração exatamente para visualizar isso. Como que, principalmente no século XIX, né, o Brasil foi o que mais recebeu. Né? Então, acabou aqui a ilustração, mas eu acho que ajuda bastante a pensar em diáspora, né, em movimento. Então, né, a partir do movimento de diálogos e conversas com a bibliografia, acredito que seja fundamental mapear e aprofundar o debate sobre o tema instrução e educação, né, de educativos, e estudos acadêmicos na diáspora, que eu acho que a gente tem pouco isso no Brasil, essa conversa, né, com essa bibliografia, inclusive em outras línguas. E aí a ideia é pensar quais as especificidades de cada caso, quais os pontos de contato e os desafios metodológicos e fontes nesses trabalhos, né? E se o estudo de outras experiências da diáspora ajuda a pensar, né, o Brasil e como. Então, Ednardo falou que vocês estão no mestrado, né? Então, esse ponto, conversas com a bibliografia, é um exercício fundamental também na escrita de uma dissertação e de uma tese. Né? Quem é que já estudou esse tema antes de mim? Né? E aí, se você dominar, inclusive, a língua inglesa, é importante também pesquisar, né, por meio de palavras-chave em inglês, né, nas bases de dados ou mesmo no Google, para ver aí quem são as referências em âmbito internacional no tema que você está pesquisando. Porque a gente sempre acha, né, que o que a gente está fazendo é muito novo, mas depois que a gente começa a pesquisar, a gente já vê que já havia pessoas também pensando nesse mesmo tema. Então, esse é um exercício aí fundamental na pesquisa em educação, em história, em antropologia, e aí vamos pensar aqui em ciências humanas, né? A revisão de literatura, e mais do que uma revisão, uma conversa, né? Tentar pensar o que já foi feito, o que ainda não foi feito, como que pode ser feito. Enfim, então a minha ideia ali com essa, né, imersão nesses estudos foi pensar exatamente pontes e diálogos. E eu acredito que um olhar mais atento para os estudos sobre escravidão e educação na diáspora africana nas Américas possibilita a construção de pontes e diálogos com a experiência brasileira, que muitas vezes parece se isolar como um caso à parte, sem conexões e conversas com outras experiências históricas sim conectadas. A leitura e o aprendizado sobre outras experiências históricas me permitiu um alargamento a respeito das possibilidades de existir nas experiências de educação e letramento de pessoas que vivenciaram a dolorosa, né, escravidão.
Defendo que, a partir das conversas com a bibliografia sobre os significados da educação e da instrução de cativos nas Américas, é possível uma compreensão um pouco mais complexa sobre o caso brasileiro, com especial atenção no caso aí ao Rio de Janeiro, que é o meu recorte. O contato com os estudos sobre educação e escravidão em realidades tão distintas e distantes me surpreendeu principalmente no fato de que pesquisadoras e pesquisadores precisaram enfrentar a tese da negação da existência de escravizadas e escravizados letrados e letradas. Esse aspecto corrobora com a defesa que faço na ideia de que é preciso superar o silêncio das letras na experiência de pessoas escravizadas. Outro ponto de conexão foi a escolha dos caminhos metodológicos e do corpus documental, né, desses pesquisadores aí. E também a criatividade e a imaginação histórica, né? Também é algo que me chamou bastante atenção nos trabalhos que eu li. Então, eu vou fazer aqui uma pequena, né, viagem, já que o Ednardo falou aí, né, a questão das viagens, eu gosto de viagem, uma viagem aí nesse continente, né, nesse continente americano. E aí nós vamos começar por São Domingo, que hoje é o Haiti. Né, São Domingo, o atual Haiti, foi colônia da França de 1659 a 1804. Contrariando a tese de que a massa de cativos vivia na ignorância em relação à palavra escrita, o historiador Jean Fouchard, a partir de fontes variadas, tais como cartas contendo a assinatura de escravizados, anúncios de jornal de escravos fugidos, cartazes, etc., evidenciou os usos da palavra escrita pelos marrons do syllabaire, que seria marrons, né? Traduzindo mesmo. Apesar da existência de leis severas que tentavam impedir o acesso dos escravizados e libertos ao mundo da instrução, as ações silenciosas nas margens existiram, né? E aí isso também pode ser considerado, né, uma resistência, né, por meio da sutileza. Ações como roubar um silabário para aprender a ler e escrever, abre aspas, talvez as primeiras cartas retidas pelos desafortunados escravos nessas escolas clandestinas fossem as iniciais do colonizador. E seu peito negro, encharcado com ferro quente, se tornou seu primeiro silabário. Bem forte isso, né? Então, ainda de acordo com esse autor, os escravos que sabiam ler e escrever podem ser divididos em dois grupos. Os negros islamizados, que já na África se beneficiaram amplamente de uma corrente de civilização que teve períodos gloriosos, e aqueles de diferentes origens que, mesmo em São Domingo, por um milagre de perseverança e vontade de subir, frustraram dificuldades incríveis que os mantinham, né, na ignorância, nas palavras do autor, não nas minhas, né? A estes e estas somam-se os negros que se tornaram livres, aquele contingente de libertos negros e mulatos que, muito antes das guerras de independência, formaram uma equipe de preparação intelectual mais ou menos marcada em suas vidas. Então, para esse autor, a existência desses sujeitos letrados foi fundamental aí para a Revolução do Haiti, no caso de São Domingo, né, na época. A história dos negros de São Domingo, de Santo Domingo, que aprenderam a ler e escrever, apesar dos obstáculos, né, e dessa barragem oposta à sua instrução pelos colonos, à administração colonial e seus agentes, é um capítulo virgem, na perspectiva desse autor. Está bem estabelecido que os escravos aprenderam a ler e escrever em São Domingo mesmo antes de serem libertados, e muito antes das escolas serem abertas para seu benefício, e apesar da proibição legal, comumente observada. Então, apesar da proibição legal, essas pessoas, né, aprenderam a ler e escrever, é isso que ele está dizendo. Mas como eles fizeram isso, como aconteceu algo tão surpreendente? Né, então, ele vai explorar isso no livro, que ele dedica só a esses escravizados letrados, e ele vai mostrar muito esse caminho mesmo do autodidatismo, né, da ajuda mútua. É bem interessante esse trabalho, que é de 1988, ainda não foi traduzido para o português, né, tá em francês. Nós agora vamos para Lima, né, que de acordo com esse autor que eu vou trazer aqui, era uma cidade letrada, uma cidade colonial letrada, e acho que isso é muito interessante para eu pensar também o Rio de Janeiro do século XIX. Então, Lima era uma cidade negra e letrada por volta de 1650 a 1700, na qual escravizados e negros livres de cor transitavam pelos códigos da mesma.
Tais sujeitos desempenhavam ofícios diversos, o que incluía atividades protocolares e cartoriais. Destaque para a importância da instrução religiosa e da comunicação oral no processo de aquisição de rudimentos da cultura escrita por escravizados e livres de cor. Na Lima colonial, o processo de aquisição dos códigos da palavra escrita estavam para muito além da escola, que sim proibia a presença de escravizados. Então, essa é uma outra constante, né? Essa proibição de frequentar a escola e ainda assim a existência desses sujeitos letrados. Então, para o José Rouve Martin, os africanos tinham contato com o universo das letras muito antes da chegada em costas americanas. Então, é bem interessante essa tese também, de que muitos já chegavam sabendo ler e escrever em alguma língua. Desde o momento da captura, os indivíduos vendidos como escravos nos mercados do novo continente eram introduzidos em um entorno em que sua condição social, sua identidade e seu destino haviam sido, em grande medida, pré-determinados pelas diferentes escritas utilizadas no trato. Licenças de embarque, contratos de compra, declarações de aduana, etc. Ainda que para muitos a escrita e seu poder como instrumento de domínio constituíam um fator desconhecido, não se pode dizer que esta não tinha tido um papel destacado na organização social de certas partes da África subsaariana, de acordo, com esse autor. Então, o domínio da palavra escrita possibilitou que pessoas livres de cor e também escravizadas acessassem a lei, reivindicando melhorias nas condições de vida, denunciando maus tratos e na luta pela conquista da Carta de Manumissão, a Carta de Alforria. Mesmo num contexto de domínio colonial da coroa espanhola, os escravizados e negros livres aprendiam a língua e a linguagem do colonizador para negociar benefícios, mesmo quando limitados. A cidade colonial e o ambiente urbano, com muitas celebrações civis, criou oportunidades para as pessoas escravizadas se inserirem no universo da cultura letrada, direta ou indiretamente, a partir de diversos tipos de documentos legais, religiosos e literários. Então, para esse autor, a comunidade negra de Lima, durante toda a época colonial, mesmo aquelas pessoas que não eram alfabetizadas, precisavam lidar com a palavra escrita, de alguma maneira, e com documentos e códigos da cultura escrita. Mesmo que, em muitos casos, elas necessitassem da ajuda de outras pessoas, os escribas. E aí, só abrindo um parênteses, é o que o Petrucci, o Armando Petrucci, vai chamar também de escrita delegada, ou talvez de leitura delegada, que é quando as pessoas pagavam por esses serviços, ou por meio de favores, ou mesmo pela questão das redes de sociabilidade de afeto, Então, a gente não pode ignorar essa possibilidade, das solidariedades e tudo mais. Agora nós vamos para Cuba. Situada nas Antilhas, Cuba também foi colonizada por espanhóis. Segundo o livro História da Educação em Cuba, de Henrique Sousa e Alejandrina Venabal Félix, publicado em 2001, indígenas e negros foram segregados da educação colonial. Então, essa perspectiva já é diferente lá da perspectiva do autor sobre Lima. O escravizado de origem africana foi coisificado, apesar de a legislação vigente definir que o escravo era sujeito de direito e que não deveria negar tal sujeito a condição de pessoa humana. Se, por um lado, não haveria grande preocupação em torno da instrução escolarizada de cativos, por outro, senhores de escravos chegavam a considerar a evangelização como uma forma de doutrinação e conversão ao catolicismo, com o propósito de domesticar os rebeldes e mantê-los submissos, sem tanta vontade de liberdade. Então, para esses autores, a consideração social do negro na América colonial não era igual à do índio nativo, mesmo em sua avaliação como ser racional. A maior preocupação, no caso de Cuba, era manter a instituição escravidão forte, sendo a instrução religiosa compreendida como um instrumento de controle de corpos e mentes, de cativos, que deveriam manter o pensamento longe dos sonhos de liberdade e fuga. Então, a instrução religiosa aqui tinha como missão docilizar os corpos. Houve, sim, uma instrução religiosa. Mas, sempre vamos ter aí os desviantes, muitas pessoas escravizadas nas margens subvertiam, isso ainda no caso de Cuba,
Esse foi o caso do escravizado Juan Manzano, acredito que algumas e alguns de vocês conheçam. Ele era autodidata, foi seduzido pelas letras no caminho percorrido pelo seu senhor entre a igreja e a escola. No caminho, ele aprendeu a ler. Manzano faz uso da palavra escrita para contar, né? Ele fez, no caso, o uso da palavra escrita para contar em primeira pessoa a sua própria vida, né? Sua própria história. E em 1835, ainda cativo, ele escreveu um manuscrito Autobiografia de um Esclavo em espanhol. E agora esse livro já foi traduzido em português também. A autobiografia de Manzano ganhou o mundo e foi traduzido e publicado depois em língua inglesa em 1840. Em sua autobiografia, entre as descrições dos espancamentos brutais que o levaram a fugir de seu mestre e a evidência que lança dúvidas sobre a legalidade de sua escravidão, o escravo cubano Juan Francisco Manzano desdobra uma narrativa de alfabetização que deve ser de interesse para os retóricos. Filho de escravos que se serviam em uma casa rica, Manzano é inicialmente criado ao lado de crianças brancas e se torna o favorito de sua senhora branca, e aí também é assim que ele vai aprender, né, a ler e escrever. Aqui é uma capa, né, do livro na língua inglesa. Agora, né, Caribe. A educação de pessoas escravizadas no Caribe, especificamente na atual Jamaica, foi a preocupação de alguns trabalhos, né, de Shirley Gordon. Essa autora tem vários textos sobre esse assunto. Um especial datado de 1963, que é o livro, né, sobre um século de educação, né, nas Índias ocidentais, e analisa, né, o problema da educação da população negra, né, num capítulo específico. Então, assim, essa autora é bem interessante, porque ela vai trabalhar também com relatórios e mensagens oficiais, e essa questão das agências e do controle, né, da população escravizada. E aí ela vai também analisar um ato de emancipação, né, um documento legal, que evidenciava, né, a preocupação com uma educação moral e religiosa, né? Então, essa era uma constante também, a questão da instrução religiosa. E para essa autora, a instrução, sobretudo a alfabetização, era, sem dúvida, uma aspiração de muitos escravizados, aprendizes e ex-escravos, tanto na década anterior à emancipação quanto nos primeiros anos otimistas de liberdade. Nas primeiras décadas após a emancipação, apesar da quase miséria para muitos, ex-escravos e seus descendentes desenvolveram poderes de autoexpressão e comunicação, compreensão de questões e táticas para o que agora seria denominado crescimento sustentável. Apenas uma minoria recebeu educação, né, formal. Ainda, segundo essa autora, havia urgência entre escravizados e libertos pelo domínio das letras, ou seja, eles queriam. O que passava pelo consumo de grandes quantidades de alfabetos, cartilhas, livros de ortografia, bíblias, livros de oração, folhetos religiosos, salmos, dentre outros textos escritos e impressos. Aí a gente não vai ter tanto controle, né? Na escola até tem, mas esse acesso ao impresso e essa sede por aprender não tem muito como controlar. Então, havia aí, a gente precisa ter esse entendimento também desses sujeitos como consumidores de impressos, consumidores de livros didáticos. E aí, nisso a gente incluiu também o autodidatismo, né? Enfim, então essa autora critica, né, a preocupação exclusiva da história da educação com a escolaridade formal. Esse é um ponto importante, né? Porque se a gente for só para a questão da escola, a população branca livre também não estava, em sua maioria, lá, né? Então, essa é uma questão importante, para não olhar só para a escola em sua forma institucional. E também, porque no caso de pessoas libertas e escravizadas, outros caminhos foram trilhados em busca de instrução. Então, se a gente for olhar só a escola e pensar só a questão da lei, a gente vai dizer, não podiam, não eram letrados, não. Mas se a gente sai da escola e pensa outras formas, que é o que essas pesquisadoras e esses pesquisadores estão fazendo, a gente consegue ver. E aí, para essa autora, muitos sujeitos escravizados viam na instrução, mesmo que rudimentar, o que quer dizer isso? Se aprender, né, a ler alguma coisa, escrever, né, princípios básicos. Eles viam nisso como uma rota, né, para a mobilidade social. Esse é outro ponto importante. Então, instrução e educação foram compreendidos aí para essa autora como um investimento para promover melhorias nas condições de vida desses sujeitos, né?
acho isso muito interessante, né? Porque para eles tinha um sentido. Enfim, aqui a gente tem ainda, né, a questão da Jamaica, numa outra autora, mas eu acho que depois eu posso passar para vocês, senão eu vou perder muito tempo viajando e não chego no Brasil. Aqui também eu pensei o caso de Barbados, que também tem estudos, né, sobre esse lugar, e a questão da instrução, né, colônias britânicas no Caribe. Também a escola, né, seria o caminho seguro para a vida dos libertos, né, da escravidão, então muitos almejaram ir para a escola, e a educação seria, né, o meio de assegurar uma sociedade composta aí por, aspas, indivíduos, aspas, civilizados e cristianizados. E aí a questão, de novo, da base moral, religiosa, fundamentando aí a instrução nessas escolas diurnas, né, para os escravizados. Então, quando ela era ofertada, a ideia era realmente servir de dispositivo de controle. Né? Então, mais uma vez, aquilo que eu falei também da ambiguidade. Né? E aí, agora, Estados Unidos, né, a gente já pensou aí algumas realidades nas Américas, né, Caribe, enfim, Lima, e Estados Unidos, que foi onde eu encontrei mais textos, né, mais materiais. Então, nessa minha busca aí pelos estudos, eu encontrei algumas coisas, né, sobre Peru, Cuba, enfim. Mas sobre os Estados Unidos foi o que eu encontrei mais, né? Eu estava lá fazendo a pesquisa, é óbvio que sobre os Estados Unidos ia ter mais coisas. Enfim, então, sobre os Estados Unidos tem muita, né, muita referência importante. E aí, né, os Estados Unidos foram também colônias, né, inglesas na América do Norte. E hoje são os Estados Unidos. Há muita coisa sobre essa realidade. E aí uma das minhas entradas aí foi pelas autobiografias, e uma delas e um dos casos que, normalmente, né, um sujeito que é sempre lembrado é o Frederick Douglass, acredito que vocês já conheçam no Brasil, porque tem várias autobiografias dele já traduzidas para o português. Ele dizia isso: o conhecimento torna um homem incapaz de ser um escravo. Né? Essa era uma defesa que o Frederick Douglass fez, né, ao longo da vida. Ele nasceu no cativeiro, né, nos Estados Unidos, em 1818, né, viveu boa parte aí do 19, ele morreu em 1895. Foi um grande defensor da educação como emancipação dos afro-americanos. Ele era um autodidata e o acesso às letras ampliou ainda mais a revolta que ele tinha em relação à escravidão. Então, aprender a ler e escrever, né, para ele, para o Douglass, foi um ato de resistência, porque ele enfrentava, assim, o descontamento do senhor, né, que considerava bastante perigoso um cativo que soubesse ler e escrever. Como vocês viram lá naquela imagem também que eu coloquei no início. Para muitos pesquisadores, Frederick Douglass não foi exceção. Então, essa ideia de que, vamos colocar em lugar de exceção, ele foi o único. Não, esse é um caminho também perigoso, equivocado. Então, muitos estudiosos sérios vão dizer, não, Frederick Douglass não foi o único, não foi exceção. Publicado em 1919, o livro A Educação do Negro, né, até 1861, História da Educação das Pessoas, seria traduzido assim, pessoas de cor, né, nos Estados Unidos, desde o início da escravidão até a Guerra Civil, está faltando um guerra aqui, foi War, Guerra Civil, é fruto de uma exaustiva pesquisa realizada pelo Carter Woodson, que teve agora alguns livros traduzidos para o português. Não esse que eu estou citando aqui, mas A Deseducação do Negro. Está disponível em português. Tem até um que está com um prefácio do Emicida. Então, o Woodson já trazia aí uma obra de fôlego, pensando aí desde o início da escravidão até a Guerra Civil nos Estados Unidos, essa questão da educação de escravizados. Isso em 1919. Mas eu também só fui conhecer esse livro quando eu fui lá para os Estados Unidos, tá, gente? O autor, então por isso que eu acho que é importante também eu compartilhar com vocês, né? O autor aciona um diversificado conjunto de fontes, né, como legislação, livros sobre educação, relatos de viajante, cartas, biografias, autobiografia, história dos Estados Unidos, história da igreja, sermões, orações, relatórios, dados estatísticos, panfletos, miscelânea de jornal, revista, leis, resumos, estatuto, Constituição, e dentre outras muitas, né, fontes, para vocês terem aí uma noção de como que é fazer esse tipo de trabalho. Ele estrutura o livro em 13 capítulos, tem muitos apêndices, documentos, né, comprovatórios aí da tese dele. Então, é um livro que deveria, inclusive, ser traduzido, né, português.
já é uma obra datada, né, que fez 100 anos em 2019, mas ainda assim é importante aqui para pensar os caminhos, né, que ele empreendeu. O Carter Woodson argumenta que entre os primeiros defensores da educação dos negros escravizados estavam os próprios senhores, que desejavam aumentar a eficiência econômica. Também havia pessoas simpatizantes que acreditavam na educação como forma de ajudar o oprimido. E em terceiro, havia os missionários que buscavam conquistar mais almas para o cristianismo por meio da conversão e da leitura da Bíblia. Dentre os religiosos, o autor confere especial atenção, né, aos quáqueres, pois estes acreditavam, né, aspas, na irmandade do homem e na paternidade de Deus, e eles ensinaram os negros a lerem suas próprias instruções no livro da lei para que fossem sábios, né, para a salvação, fecha aspas, né, nas palavras do Hudson. Então ele coloca aí, né, quem defendia, né, como que a educação de escravizados era feita, mas para o Hudson, os próprios escravizados foram os principais responsáveis pela aprendizagem por conta própria, né? E considerando a aprendizagem como fruto proibido, procuravam lugares secretos à noite para estudar sob a direção de amigos. Alguns aprenderam pela intuição, né? Sem ter orientação de um instrutor. Foram também os próprios negros libertos que, durante a reconstrução, que ergueram nos estados sulistas o primeiro efetivo, né, o primeiro sistema efetivo de escolas públicas gratuitas lá nos Estados Unidos. Isso é bem interessante, essa tese dele. Outra defesa do Hudson é a de que os escravizados urbanos tinham mais vantagens e oportunidades em relação à instrução, né, com destaque aí para as escolas sabatinas e as práticas de autodidatismo. Então, até aqui vocês podem perceber que algumas questões meio que se repetiram, né? Que aconteceram em diferentes lugares. Principalmente a questão do segredo, do secreto, da escola clandestina, do autodidatismo. Isso me parece uma constante, né? Claro, respeitando aí as especificidades de cada lugar, mas isso me pareceu uma constante. Depois vocês vão entender por que eu estou repetindo isso. Enfim, então, a partir da pergunta o que os afro-americanos comuns do Sul fizeram para fornecer educação para si mesmos durante a escravidão e quando a escravidão terminou, né? Essa pergunta foi o norte aí do livro Self-Taught, African American Education, Slavery and Freedom, que ela está falando, né, no caso dos aqueles que se auto-instruíam, né? Que a gente chamaria aqui de autodidatismo. É sobre isso que ela está falando. E essa autora, Heather Williams, ela explora os esforços dos próprios sujeitos escravizados e libertos na luta pela educação nos Estados Unidos, na vigência da escravidão e depois, né, a escravidão acabou, e também na Guerra Civil e na primeira década da liberdade. A autora observou que os esforços criativos dos escravizados na luta pela alfabetização forneceram a base para a vontade de frequentar escolas logo após a Guerra Civil. Muitos foram, né, os homens alfabetizados que escaparam, homens e mulheres, né, que escaparam da escravidão para, né, no caso aí para se alistarem ao exército, mas mulheres que também trabalharam no exército cuidando desses feridos e instruindo, né. Então, por isso que eu coloquei mulheres aí. E algumas dessas que eram enfermeiras também se tornaram professoras nesses regimentos, né, de homens negros. Após a guerra, tais homens seguiram ensinando em comunidades locais, né, na luta pela igualdade política e pelos direitos de cidadania, né, numa sociedade que depois também vai ter aí uma lei de segregação, né. Então, apesar das leis proibitivas, as pessoas escravizadas resistiam de diferentes maneiras e, muitas vezes, em lugares secretos e escondidos, né. O domínio das letras poderia ser o caminho para a liberdade de muitos, pois as pessoas escravizadas poderiam aprender sobre as atividades abolicionistas, ler a Bíblia, ou mesmo poderiam escrever passes de liberdade e fugir da escravidão. Essa parte eu adoro, né? Que são os passaportes falsos. Eles falsificavam a assinatura e tudo mais, e aí se passavam por livres. A leitura possibilitava a criação de uma vida privada para os escravizados, né? E colocava em xeque principalmente a legitimidade da escravidão. Então, para essa autora, é preciso também superar a ideia de que casos como Frederick Douglass foram exceção.
pois, nas palavras de Williams, né, entender como as pessoas escravizadas aprendiam não apenas esclarece a importância da alfabetização como um instrumento de resistência e libertação, mas também traz à tona as táticas e estratégias clandestinas que as pessoas escravizadas utilizavam para obter algum controle sobre as próprias vidas. Embora seja comum ver a luta de Frederick Douglass pela alfabetização como excepcional, a existência de variadas narrativas de escravizados, entrevistas com ex-escravizados e outros documentos oferecem o entendimento da consciência dos sujeitos na relação crucial entre a alfabetização e liberdade. Lá eles têm, né, essas fontes aí riquíssimas, e algumas delas em primeira pessoa, então é bem interessante essas fontes, né, lá nos Estados Unidos. Agora vamos, né, pensar um pouco o Brasil, né? Porque tudo isso que eu trouxe aqui, e aí para quem leu o meu artigo, eu acho que conversa, né? E eu tinha feito o artigo que vocês leram, esse artigo que foi publicado na Revista Brasileira de Educação, eu tinha feito antes de ter contato com essa bibliografia. E como que muitas coisas conversam, né? Então, agora que eu tive acesso a essa bibliografia, e também as fontes que eu pesquisei no Brasil, e também as leituras que eu fiz sobre o Brasil, agora eu tenho realmente uma compreensão e até mesmo uma fundamentação, né, maior para as defesas que eu faço. Então, vocês vejam como que é importante uma boa revisão de literatura. E eu tive que fazer isso traduzindo, né, do inglês, do espanhol e do francês. O mais difícil foi traduzir do francês, né, porque eu estudei francês, então, mas eu tenho que usar o dicionário, né, para traduzir. A partir da análise, né, da relação entre educação e escravidão nas diferentes experiências de colonização nas Américas, aí a gente vai ter, né, a colonização espanhola, francesa e inglesa, bem como os diferentes processos emancipatórios em cada lugar, eu demarco no meu trabalho, né, as nuances do caso brasileiro, que de colônia de Portugal tornou-se nação independente em 1822 e apenas em 13 de maio de 1888 aboliu a escravidão oficialmente por meio da assinatura da Lei Áurea. Contudo, dos primeiros africanos escravizados que chegaram à América Portuguesa, né, no século XVI, o Brasil, como vocês viram lá naquela animação, né, o Brasil não parou de importar mão de obra escravizada. De norte a sul, a escravidão se espalhou pelo Brasil com roupagens e configurações distintas nas diferentes regiões do imenso território. Então, também é importante a gente falar em escravidões, né? Então, é importante reconhecer que houve diferentes tipos de escravidão também aqui no Brasil. Aí aqui eu trouxe o mapinha, né, do Brasil Império, né, de 1822 a 89. Então, aqui tem o Maranhão, né, o Piauí. O mapa era um pouco diferente do que é hoje, né? Teve algumas mudanças desse mapa para agora. Então, eu precisei também conversar, né, com a renovação, que a própria historiografia da escravidão, né, tem produzido aí trabalhos bem interessantes, pelo menos há 40 anos. Conversei com alguns clássicos, como Ser Escravo no Brasil, da Kátia Matoso. Em 82, ela dizia que nem sempre os forros poderiam frequentar aulas no Brasil, né? Proibição que foi mantida durante toda a época da escravidão, mesmo durante a segunda metade do século XIX. Então, para a Kátia Matoso, né, que é uma referência nesse tema da escravidão, ela vai reforçar aquela tese dos casos isolados e das exceções, o que eu discordo. Aí ela vai dizer que houve, sim, casos isolados dispersos de senhores e curas que se aventuravam a subverter a lei e resolveram ensinar seus cativos. Essa tese, se vocês lembrarem que eu já disse aqui, ela é limitada, porque ela não considera as próprias agências dos sujeitos. E ela vai dizer também que aqui no caso do Brasil, um problema é a falta de lembranças, de memórias de escravos, tão numerosas nos Estados Unidos. Eu acho também que não esse caminho hoje já não se sustenta mais, essa explicação. O outro texto clássico, né, o História do Brasil, do Boris Fausto, ele vai dizer que, de acordo com o censo, né, o primeiro censo oficial, importantíssimo, né, inclusive a gente ter censo, né, gente, porque olha só, em 1872 a gente teve o primeiro e quanta coisa a gente conseguiu aí
pensar sobre o país a partir dos censos, né? Então é importante ter os censos. Eu estou ansiosa, inclusive, para o próximo aí, que deveria sair agora em 2021, né? É importantíssimo a gente ter os dados sobre a população, né, brasileira. Enfim, para a gente não perder, né? Perder o bonde da história, né? Porque a gente já vem desde o século XIX fazendo censo. Então, para pesquisadores e para historiadores, é fundamental ter censo. Mesmo que a gente faça críticas, né, a alguns serem tendenciosos. E aí ele fez uso, né, o Boris Fausto, que é uma referência também na historiografia brasileira, ele fez uso do censo, né, primeiro, de 1872, e ele vai dizer que apenas 0,1% dos escravizados saberia ler e escrever. E em 1872, entre os cativos, né, eles eram quase todos analfabetos, de acordo com o Fausto aqui, 99,9%. E a população livre era 80%. Então, esse foi um estudo da década de 90. Hoje, nós já temos muitos estudos pensando principalmente em cultura escrita, cultura letrada, que vão contradizer esses números aí. Né? Que, claro, a gente tem que pensar para além também dos dados estatísticos, né? E da documentação oficial. Então, os historiadores têm feito cruzamento de fontes e tudo mais, e esse número aí, considerando também as outras experiências, né, a gente deve estranhar esse número tão baixo. E aí, uma das teses, né, é essa de que não tivemos arquivo sobre escravidão, porque Rui Barbosa queimou uma parte da documentação, não toda. Não tivemos também autobiografias, nem memórias impressas. Essa é uma das teses, né, das pessoas, para dizer que não conseguem pensar a existência desses escravizados letrados. Mas um outro clássico, né, da historiografia brasileira vai também contradizer tudo isso, que é o Rebelião Escravo no Brasil, que é um livro publicado em 1986, e o João José Reis, ele analisou exatamente o poder das letras e da alfabetização na revolta dos malês na Bahia em 1835. Isso, nesse ponto a gente tem aí uma conversa lá com o Haiti, né, que também eram letrados. Então a gente já tem aí, desde a década de 80, o trabalho de João José Reis, né, debruçando-se sobre a documentação judicial, por exemplo, o Sidney Chalub, também, que é uma outra referência importante na historiografia, ele localizou uma investigação de um preto, aspas, né, um preto, que reside na Rua do Valongo, próximo ao teatro, e ao qual muitos outros rendem o maior respeito, e que vão ali iniciar-se em princípios religiosos. Suspeitava-se que a casa, situada na rua, né, Largo de São Francisco, né, nessa casa funcionasse ali uma escola, né, na qual há reuniões de pretos minas a título de escola de ler e escrever. Né? Então, o próprio Sidney Chalub deixava aí também nesse estudo dele da década de 90 essa pista, né? E a partir de então, vários estudos na história da educação, principalmente, têm surgido aí, mostrando que o número de escravizados letrados era provavelmente bem maior do que aquele 1% lá que o Boris Fausto diz. Então, nós temos aí uma importante referência, que é a Cristina Wissenbach, professora da USP, e a tese da professora Cristina é bem interessante, porque ela vai para a África também, e vai pensar as bagagens que esses sujeitos, né, trouxeram, e nessa bagagem o conhecimento de alguma língua, e a questão da cultura escrita, né? Então, é bem importante aí o trabalho da professora Wissenbach, e também tem artigos dela na Revista Brasileira de História da Educação, se vocês tiverem interesse. Enfim, então, essa revisão, na verdade, que eu fiz é bem maior do que eu estou trazendo aqui, eu só trouxe aqui uma parte do movimento que eu fiz para vocês entenderem um pouco como que eu construí, né, esse meu percurso. Mas essa revisão é um pouco maior, mas eu não quis deixar muito pesado, então eu dei uma enxugadinha. Então, eu fiz na revisão de literatura, que vocês podem encontrar também quando o meu livro for publicado. E aí, a partir dessa revisão, eu delimito, né, a conversa com alguns estudos, e aí sim, específicos sobre Rio de Janeiro, entre meados do século XX, né, e décadas iniciais do XX, porque eu vou trabalhar com uma família também, por isso que eu vou pensar o XX no meu livro. E aí a minha ideia é pensar, né, essa cidade letrada, né, pensar o Rio de Janeiro como uma cidade letrada nesse período, e aí pensando, né, que esses sujeitos, os escravizados, também transitavam
por essa cidade, né? Eu já venho pesquisando isso há um tempo. Eu comecei a pesquisar essa questão da mercado editorial e de impressos e autodidatismo a partir de livros didáticos na minha monografia em História, depois na minha dissertação de mestrado também em História, que eu defendi em 2008, e em outros artigos que eu publiquei, né, em periódicos diversos, pensando aí a relação entre cultura letrada e cidade. Então, quando eu comecei lá atrás, apesar de ter também iniciado na pesquisa na temática da escravidão, nesse período que eu trabalhava no mercado editorial, não tinha tanta essa preocupação de pensar os cativos, mas no final tudo se encaixou, né? Não tem como a gente pensar a cultura letrada de cidade no século XIX sem considerar a população escravizada. Na verdade, não tem como pensar nada no século XIX no Brasil sem considerar essa população, né, que era um número altíssimo. O Rio de Janeiro, então, né, gente, não é querendo ser bairrista, tá? Mas é porque o Rio de Janeiro, neste período, ele tinha aí, nessa cidade, tinha uma série de características muito peculiares, né? E isso principalmente em relação, né, à rede de ensino, a questão da queda, né, no analfabetismo. Então, se no âmbito nacional, né, no país, né, como um todo, os números eram altos, no Brasil as taxas, no Rio de Janeiro as taxas caíam, estavam caindo desde meados do século XIX. Então, eu trabalhei isso na minha dissertação de mestrado, pensando aí essa emergência, né, desses leitores nessa cidade. E aí, nesse estudo que eu fiz em 2008, eu concluí que havia uma discrepância entre o aumento no público consumidor de livros, né, então esse número era alto, com as taxas de escolarização. Não eram tão altos assim, apesar da expansão também na rede, né, pública e privada. Então, nesse estudo de 2008, eu já considerava esse público autodidata, que não necessariamente frequentava escola, mas que desejava ali se instruir de alguma forma. E aí, nesse público consumidor de livros didáticos, não se pode ignorar que possivelmente muitos eram escravizados e libertos, né? A exemplo do que já foi verificado em outras realidades escravistas que eu já até trouxe aqui hoje. Então, essa é uma imagem bem interessante, uma outra charge, né, do Ângelo Agostini, e ele vai mostrar isso. Não sei se está boa a nitidez para vocês, mas ao centro tem um cativo com um jornal, e em volta dele, né, de diferentes idades, inclusive tem até um menino, vários outros cativos ali ouvindo a leitura do jornal. E ao fundo tem ali, provavelmente, né, o feitor, que não gostou nada da cena que viu. Então, essa charge, ela traz muito essa discussão de escritas delegadas e leituras compartilhadas. Eu coloquei como uma pergunta, mas eu defendo isso, sim, que essa prática de escritas delegadas e de leituras compartilhadas devia ser relativamente difundida aí, né? Se um soubesse ler, olha o perigo aí. Então, defendo que tais sujeitos não estavam tão às margens assim das letras, né? Mesmo que esse aspecto fosse mantido em segredo, né? Porque vai revelar sua arma, assim, sua carta na manga ali? Não vai, né? Porque essa era uma vantagem, o segredo era uma vantagem, né? Fingir que não sabe, mas sabe. Então, essa é a minha tese, né? De que muitas vezes a gente reproduz a ignorância senhorial, porque possivelmente os senhores acreditavam que muitos escravizados fossem letrados. E muitas vezes nós reproduzimos isso, nós historiadores. Então, a gente precisa considerar também o outro lado, né? O que os escravizados pensavam, queriam, desejavam. A gente precisa fazer esse esforço, né? E é isso, assim, para além dessa questão das exceções, né? Porque quando a gente fala da exceção, a gente está reduzindo demais a experiência, né? E as agências dos sujeitos. Então, como eu já falei muito, né? Acho que depois é interessante a conversa, eu já vou trazer aqui algumas conclusões. Eu sintetizei muita coisa aqui para não ficar maçante, tá? Mas eu teria bastante coisa para falar aqui ainda. Mas eu também vou deixar aí o suspense para o livro, né? Se vocês ficaram curiosos, aí o livro vai estar disponível a partir de maio. Acredito, então, né, pensando algumas conclusões, que haja aí uma forte relação
entre os números que eu trouxe aqui, né, na questão do acesso às letras, da compra de livros e tudo mais, com o processo de luta, né, e esforços da população negra cativa e liberta para instruir-se. Então, os escravizados, eles poderiam, sim, ser consumidores dos livros vendidos aí no Rio de Janeiro, cidade letrada, com expressivo número de livrarias, escolas e circulação de saberes, principalmente a partir de meados do século XIX. Se vocês quiserem saber um pouco mais sobre isso, eu publiquei um artigo na Revista Brasileira de Educação sobre essa questão da circulação de livros. Tendo em vista o crescente aumento da população letrada na cidade do Rio de Janeiro, e buscando melhor se posicionar nesse negócio, as diferentes casas comerciais se especializavam em diferentes públicos e produtos. Os escravizados não podem ser ignorados nesse processo. Poderiam sim ler e comprar livros. Vocês acham que um sujeito, né, um escravizado ou um liberto, chegasse lá numa livraria com dinheiro para comprar o livro, não iam vender para eles? Claro que iriam, o dinheiro, né? Então, eu vou pedir para um companheiro livre lá comprar para mim, eu não quero me expor. As redes, mais uma vez, então, e as lógicas do mercado, né? As lógicas do mercado sempre em primeiro lugar. Feito o balanço, né, dos crescentes e cada vez mais consistentes e relevantes estudos a respeito da educação da população afrodescendente, em sentido geral, convém interrogar, né, a especificidade de ser escravizada ou escravizado, né, instruída ou instruído, educado ou educada, né? A partir do mapeamento dos estudos já produzidos, e esse mapeamento é muito maior do que eu trouxe aqui, e vocês podem ver isso no artigo que vocês leram, né, que já tem aí estudos bem interessantes na história da educação sobre esse tema também. A partir desse mapeamento, né, conversa com a bibliografia e do cruzamento, né, entre as fontes, mas principalmente das perguntas, né, que eu fiz para essas fontes, eu acho que foi possível ampliar um pouco, né, as possibilidades em torno desses sentidos de educar-se na escravidão. Por sua vez, né, estudos no âmbito da historiografia da educação têm se debruçado sobre a distinção entre instruir e educar, né, na passagem do 19 para o 20, pensando principalmente aí as ações das classes pobres, né, os significados da instrução. Então, também aí indico aí o trabalho da Alessandra Schuller nesse sentido, que já desde também da década de 90 vem falando isso. Enfim, o movimento de leitura, de estudos sobre realidades distintas, né, como Caribe, Peru, Haiti, Cuba, Estados Unidos, foi fundamental para que eu pudesse conectar alguns pontos, principalmente a recorrente noção vastamente difundida, em parte da historiografia, de negação da existência de escravizadas e escravizados letrados e instruídos. Enfrentar essa tradição foi constante em todos os trabalhos que eu li também, né, como vocês puderam ver. Outra contribuição, né, desse diálogo com outros estudos já realizados é compreender também as escolhas metodológicas, as perguntas de pesquisa e o caminho na busca das fontes. Nisso eu verifiquei uma diversidade bastante grande, né? Já coloquei aqui para vocês, de legislação, a fotografia, depoimentos orais, obras literárias, artefatos arqueológicos. Essa é uma coisa bem legal que eles têm lá nos Estados Unidos, que a gente aqui também tem aí uns trabalhos interessantes, né? Como a arqueologia ajuda a pensar a história da educação, poemas, enfim, um universo riquíssimo de fontes. Fontes essas muitas vezes produzidas com diferentes intencionalidades. Muitas dessas fontes foram também forjadas pela lógica senhorial, né? Com o propósito de manter viva a escravidão. Então a gente também tem que fazer essa leitura aí a contrapelo das fontes. Como enxergar, né, por fim, essa é a questão que eu trago, como enxergar os desejos de escravizadas e escravizadas neste mosaico de peças? E principalmente, muitas vezes, em fontes que não foram produzidas por eles. Esse também é um esforço que a gente precisa ter nesse tipo de pesquisa. Eu teria mais questões para colocar, eu fiz realmente um recorte aqui. O que eu apresentei para vocês, na verdade, é um recorte da introdução desse livro que eu vou publicar. Esse livro está estruturado em 4 capítulos, e um capítulo dele, né, vocês tiveram a prévia nesse artigo que vocês leram, né? Então, eu desenvolvo um pouco mais esse artigo no livro. Então, eu acho que com a leitura do artigo e com essa apresentação, que no caso seria a introdução, acho que você já tem aí uma visão bem ampla do que eu venho pesquisando.
É isso, obrigada.